Qual é a fórmula da prosperidade humana? O que diferencia o homem das demais milhões de espécies que habitam a Terra? E qual a relação entre razão, liberdade, egoísmo e o mercado com tudo isso? Nesse vídeo, vamos explorar essas perguntas. Esse é o Jovem Oráculo, sua fonte de conexões entre ideias. Escrito e narrado por Rodrigo Freitas, produzido por Lucas Paes. A Terra fornece todas as condições básicas para sustentar a vida de milhões de seres, gêneros e espécies, dos mais básicos, como as amebas, aos mais complexos, como os seres humanos. Um único aspecto separa o Homo sapiens das milhões de outras espécies que compartilham a Terra: a razão. Desde os tempos antigos até os dias atuais, podemos dividir a história da humanidade em três grandes partes. A primeira parte, a luta da sobrevivência do homem na natureza e com as demais espécies. Durante grande parte da história, os humanos foram espécies secundárias, coadjuvantes, lutando para sobreviver e não serem destruídos pelas demais espécies, algumas com superioridade em força física do que os humanos. Há 100 mil anos atrás, existiam na Terra pelo menos 6 espécies humanas: Homo sapiens, Neandertais, Erectus, dentre outros. Por volta de 70 mil anos atrás, deu-se início à revolução cognitiva da espécie Homo sapiens, o que permitiu a melhoria do pensamento, processamento das informações e de comunicação, sem precedentes na história. A exclusividade do Homo sapiens na Terra é bem recente, algo em torno dos últimos 10 mil anos. Segundo a obra Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. Exatamente a partir desses últimos 10 mil anos é que começa a segunda parte da história humana, o reinado absoluto do homem na Terra e, simultaneamente, a luta do homem contra o homem, a luta entre a liberdade e a servidão. Apesar da razão ter reinado sobre o homem em função da revolução cognitiva, fazendo com que essa espécie viesse a alcançar o topo da cadeia alimentar e ter a opção de viver ou não no estado de natureza, alguns poucos indivíduos persistem em tentar impor sua vontade e pautas escravizantes sobre todos os demais. A terceira parte da história humana foi inaugurada em 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na Lua por meio da missão americana Apollo 11. A terceira fase é o homem astronauta ou cosmonauta. O astronauta Neil Armstrong resumiu esse novo período: um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Nessa breve reflexão, porém, o objetivo será tratar do tema relacionado à prosperidade humana, a partir da primeira e da segunda fases da história da humanidade, isto é, o reinado absoluto do homem sobre a Terra, a luta entre a liberdade e a servidão, entre o individualismo e o coletivismo, entre homens de primeira e os de segunda mão. A capacidade racional do homem, fruto da revolução cognitiva, provocou uma consequência sem precedente: a liberdade genuína. Por mais que os animais convivam na natureza, o que pode conduzir uma aparente liberdade, eles não são completamente livres, pois não ostentam uma mente racional. Os animais já nascem condenados, presos, a toda a sua vida, aos limites de sua natureza, de seu instinto, como seres basicamente determinísticos, com a capacidade volitiva extremamente limitada. Os animais não possuem a capacidade de escolha entre o carnívoro, onívoro ou herbívoro, por exemplo. O leão está preso à sua natureza carnívora, assim como uma girafa já nasce condenada a ser um herbívoro durante toda a sua vida. Não há opção, não há livre-arbítrio, ou a liberdade do leão ou da girafa trocarem suas respectivas dietas e meditar em um templo budista tibetano. Exatamente por não usufruírem da razão é que os animais possuem uma liberdade aparente, limitada. No fundo, esses seres não ostentam a liberdade genuína, justamente por não serem racionais e, consequentemente, não são capazes de realizarem escolhas voluntárias, como de se tornar um vegetariano ou um vegano e depois voltar a consumir carne. Muito menos têm a potência de construir aviões, armas nucleares ou foguetes espaciais. Lá do outro, existe o ser humano, agraciado pela racionalidade, pela capacidade mental de fazer cálculos da órbita elíptica dos planetas em torno do Sol, por cultivar alimentos, construir barcos e pirâmides, ou a formular a teoria da relatividade geral, de Einstein. Esses seres sim ostentam a liberdade genuína, pois não nascem condenados a nada, são regidos pelo livre-arbítrio e possuem a capacidade de escolha sobre sua dieta alimentar, sobre seu próprio destino de vida,
ou decidir se a exploração espacial seja ou não fundamental para garantir a perpetuação da espécie humana ao longo dos tempos. Sem racionalidade, não há liberdade. Sem racionalidade, pode haver, no máximo, uma liberdade aparente, a exemplo de um leão ou de uma girafa que vive na floresta da savana africana. Apesar de usufruírem de certa liberdade espacial, como de ir e vir dentro do seu próprio território, não podem optar pela dieta alimentar, eleger representantes para a constituição de um governo civil e deixar o estado de natureza de lado. Logo, a primeira premissa a estabelecer é que a racionalidade proporcionou a liberdade genuína ao homem, podendo se extrair que não há liberdade sem racionalidade. O fato é que, assim como a razão está para a liberdade está para o egoísmo. É da própria natureza humana ser livre e egoísta, a buscar seus próprios interesses e objetivos de vida. Se o homem estiver em condição existencial normal, usufruindo seu direito natural à liberdade, automaticamente estará buscando seus próprios interesses, nascer do sol após nascer do sol, dia após dia. A condição humana anormal é a escravidão, o nazismo, o comunismo e o socialismo, hipóteses nas quais não existe a livre fruição do direito natural à liberdade. Como a vida, a liberdade e a propriedade são direitos naturais de todo ser humano, conforme já destacado por John Locke e Bastiat, a tendência da humanidade é de sempre lutar contra os sistemas de planejamento central e de engenharia social, justamente porque é da essência de cada indivíduo a racionalidade, a liberdade e a busca pelo auto-interesse, o que é simplesmente inviável nesses ambientes autoritários. Apesar desse cenário demonstrar a mera realidade, no sentido de que os seres humanos são essencialmente racionais, livres e egoístas, Adam Smith foi quem deu um grande salto em expor como esses mecanismos humanos funcionam no livro A Riqueza das Nações, cujo objetivo é promover uma investigação sobre os mecanismos que influenciam a ordem natural e social, a organização da vida e o progresso de uma sociedade, de uma nação. Na concepção desse filósofo e economista britânico, o motor da prosperidade é o egoísmo e o mercado, e não os ideais reinantes do altruísmo e da caridade. Para exemplificar como a busca pelo próprio interesse e as trocas voluntárias revolucionaram a história recente da humanidade, uma única frase de Adam Smith nessa obra resume tudo. Não é da benevolência do açougueiro, do fabricante de cerveja ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo próprio interesse. Aliás, essa frase resume toda a segunda e a terceira partes da história da civilização destacada no início desse vídeo, sobretudo a partir do início da revolução cognitiva do Homo sapiens, há 70 mil anos atrás, passando pelo reinado absoluto do homem na Terra e, simultaneamente, o início da luta do homem contra o homem, favorecendo a chegada do homem na Lua em 69 e chegando até os dias atuais. O exponencial avanço da condição humana nos últimos 200 anos, aproximadamente, ocorreu devido a diversos fatores, entre os principais o egoísmo de cada indivíduo em buscar seus próprios interesses em um ambiente livre e mercantil, de trocas voluntárias entre indivíduos, tendo por objetos serviços e bens de consumo. Esse processo intrínseco da natureza humana, envolvendo razão, liberdade, egoísmo e mercado, favoreceu, de forma espontânea, indireta e inconsciente, a mãe invisível, toda a sociedade, contribuindo para o bem-estar social de toda a humanidade. A partir do momento em que um jornaleiro, uma manicure, Elon Musk, Steve Jobs ou Gates buscam seus próprios interesses em um ambiente de livre mercado, dia após dia, semana após semana, por meio do uso racional da mente, do trabalho produtivo e do empreendedorismo, é que se torna possível sustentar suas famílias, alcançar seus objetivos e, com ou sem qualquer intenção, contribuir para um mundo melhor e mais próspero. No livro As 6 Lições, Ludwig von Mises expõe um caso pragmático desse processo natural do ser humano gerar prosperidade geral na medida em que cada indivíduo busca seus próprios desejos. Nos Estados Unidos, quase toda semana tem-se notícia de um novo invento, de um aperfeiçoamento. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial, porque milhares e milhares de industriais estão empenhados, noite e dia, em descobrir algum novo produto que satisfaça o consumidor, ou seja, de produção menos dispendiosa, ou seja, melhor e menos onerosa que os produtos já existentes. Não é o altruísmo que os move, é seu desejo de ganhar dinheiro. E o efeito foi que o padrão de vida se elevou, nos Estados Unidos,
a níveis quase miraculosos, quando confrontados às condições reinantes há 50 ou 100 anos atrás. Mesmo após Adam Smith, Locke, Bastiat, Mises e outros filósofos, economistas ou estudiosos descreverem a natureza humana e a realidade, o senso comum ainda ovaciona o altruísmo e ainda resiste em compreender que o egoísmo seja o padrão moral que move os indivíduos e, naturalmente, gera prosperidade no mundo. Daí surge a importância de outras formas de transmissão de ideias aos quatro cantos da Terra. O objetivismo, a filosofia de Ayn Rand, cumpre um papel no sentido de desmistificar o senso comum e trazer luz à realidade sobre a natureza humana e a importância do egoísmo. Em entrevista com o jornalista Mike Wallace, em 1959, Ayn Rand apresentou um breve resumo sobre a sua filosofia, o objetivismo. Eu a chamo de objetivismo, uma filosofia baseada na realidade objetiva. Minha filosofia se baseia no conceito de que a realidade existe como um absoluto objetivo, que a mente do homem e a razão são seus meios para percebê-la e que o homem precisa de uma moralidade racional. Antes de tudo, sou a criadora de um novo código de moralidade, que, até então, tinha sido considerado impossível. Uma moralidade não baseada na fé, nem em decreto arbitrário, nem na emoção, nem no misticismo, nem no social, mas sim na razão. Uma moralidade provada por meio da lógica e que pode ser demonstrada verdadeira e necessária. Minha moralidade defende a vida do homem como padrão de valor, e como a mente é o seu meio básico de sobrevivência, eu mantenho que, para viver na Terra, viver como ser humano, ele deve considerar a razão como um absoluto, isto é, deve adotar a razão como seu único guia de ação e viver pelo julgamento independente de sua mente. Seu propósito moral mais elevado é a realização de sua própria felicidade. Ele não deve usar a força sobre outra pessoa e tampouco aceitar ser coagido. Cada homem deve viver como um fim em si mesmo. Para o objetivismo, os valores supremos que regem a vida humana podem ser sintetizados na razão, propósito e autoestima, os quais implicam em virtudes que seriam a racionalidade, independência, integridade, honestidade, justiça, produtividade e o orgulho. A conjugação desses valores e virtudes permite ao indivíduo viver uma vida plena, independente, honesta e feliz, sem prejudicar terceiros, além de proporcionar uma sociedade livre, civilizada e próspera. Ainda na perspectiva objetivista, a razão é o meio pelo qual um homem aprende com a realidade do mundo, e o autointeresse é a visão de que o indivíduo é um fim em si mesmo, devendo buscar a felicidade e seus objetivos por conta própria, sem se auto-sacrificar para atender às exigências de terceiros, e nem mesmo desejar ou exigir o sacrifício de terceiros para atingir seus próprios interesses. A integração da razão, autoestima e do autointeresse proporciona o egoísmo racional, conduta moral ideal de como o homem deve agir para atingir a felicidade. Na obra A Virtude do Egoísmo, Ayn Rand resume a ética objetivista do egoísmo na seguinte maneira: o princípio social básico da ética objetivista é que, assim como a vida é um fim em si mesmo, assim também todo ser humano vivo é um fim em si mesmo, não um meio para os fins ou bem-estar dos outros, e, portanto, que o homem deve viver para seu próprio proveito, não se sacrificando pelos outros, nem sacrificando os outros para si. Viver para seu próprio proveito significa que o propósito moral alto do ser humano é a realização de sua própria felicidade. Caso a vida de um homem seja guiada pelo altruísmo em detrimento do egoísmo racional, o padrão moral, ou melhor, imoral, de vida desse indivíduo será o autossacrifício ou desejo de exigir o sacrifício de terceiro para atingir seus próprios interesses. No romance A Nascente, de Ayn Rand, o personagem Howard Roark faz um discurso brilhante em que expõe o papel do individualismo e do egoísmo racional. Roark diz: "Não reconheço obrigação nenhuma para com os homens, exceto uma, respeitar sua liberdade, e não ter parte numa sociedade escrava." Nesse mesmo discurso, o personagem expõe os efeitos destrutivos do coletivismo e do altruísmo ao longo da história. Eis a fala de Roark: "O bem comum de um coletivo, de uma raça, uma classe, um estado, foi a reivindicação e a justificação de todas as tiranias já criadas. Todos os grandes horrores da história foram cometidos em nome de uma motivação altruísta. Acaso algum ato de egoísmo
já se igualou à carnificina perpetrada pelos discípulos do altruísmo, a culpa está na hipocrisia dos homens ou na natureza deste princípio. Os açougueiros mais temidos foram os mais sinceros. Acreditavam na sociedade perfeita, ao ser alcançada por meio da guilhotina e do pelotão de fuzilamento. Ninguém questionava o direito deles de assassinar, já que assassinavam em nome de um objetivo altruísta. Todos aceitavam que o homem deve ser sacrificado por outros homens. Os atores mudam, mas o curso da tragédia continua sendo o mesmo. Um humanitário que começa fazendo declarações de amor pela humanidade e no final, um oceano de sangue. Assim continua sendo, e continuará sendo, contando que os homens acreditem que os atos bons são os desprovidos de ego. Isso permite ao altruísta agir e obriga suas vítimas a suportarem. Os líderes de movimentos coletivistas nada pedem para si mesmos, mas vejam os resultados. A grande questão ignorada pelo senso comum é que, enquanto o individualismo considera o indivíduo como uma entidade máxima digna de respeito, e o egoísmo racional o padrão moral de todo ser humano, o coletivismo se utiliza do altruísmo para cultivar o sacrifício próprio ou de outrem e, consequentemente, provocar as maiores atrocidades da história da humanidade, a exemplo do nazismo, fascismo e o comunismo. Razão, liberdade, egoísmo e mercado. Eis a fórmula da prosperidade das civilizações. Todos esses elementos são inerentes a todo ser humano, o que justamente diferencia um homem, um ser racional, de todas as milhões de outras espécies que habitam a Terra. Cada contribuição singela de um único indivíduo, à sua maneira, ao buscar seus próprios interesses e sonhos, aliados com outros bilhões de sujeitos que seguem naturalmente esse mesmo processo, tenham conhecimento ou não disso, proporcionam paz e qualidade de vida para a população de todo o globo terrestre. Por sorte, o homem não consegue intervir ou destruir a razão de outro homem. No máximo, é possível um homem manipular o outro, caso este assim o permita, sendo que o altruísmo e o sentimento de culpa são as ferramentas mais comuns, conforme destacado pelo personagem Tuurre em seu discurso, também da obra Nascente. No entanto, os homens de segunda linha são capazes de manipular ou destruir os demais elementos inerentemente humanos, tais como a liberdade, o egoísmo e o livre mercado, por intermédio de governos autoritários, do coletivismo, de engenharia social, do planejamento central, exaltação do altruísmo ou a relativização de certos valores e virtudes. O principal antídoto contra essas ameaças, contra a servidão, é a humanidade continuar perseverando e lutando em defesa da razão, da liberdade, do egoísmo e do mercado, o valor e os verdadeiros direitos humanos. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, pressione o like, deixe um comentário e compartilhe para ajudar o canal. E não deixe de acionar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. Até mais!